Agora para a nossa entrevista, hoje um pouco mais cedo, até porque a Thaís Borges, que é a diretora de engenharia da CCR Rodovias, está conosco, está em contato aqui com a Rádio Independente, e um assunto que a região toda está querendo respostas, está querendo saber quando teremos a retomada das obras na principal rodovia do Vale do Taquari e a chamada rodovia da produção, porque ela não é importante apenas para o Vale do Taquari, ela corta o Rio Grande do Sul, ela é muito importante, tem muitas obras que já estão sendo realizadas e outras tantas que estão para acontecer. E a gente vem trazendo esse assunto há algum tempo, até para contextualizar as obras que começaram lá em 1º de julho de 2021 e especialmente na duplicação da BR-386 entre Marques de Souza e Lajeado. Elas vêm acontecendo com construção de passarelas também, com colocação de muretas, com muitas obras sendo realizadas, e esse trecho teria a conclusão prevista agora para o final do primeiro semestre, final de junho, o que a gente sabe que não será mais possível. E também já temos aqui a realização da construção da terceira faixa entre Lajeado e Estrela, outra obra que a CCR começou e que tem a previsão de estar concluir todo o trecho, esses 5 quilômetros entre Estrela e Lajeado, no início de 2024, fevereiro de 2024. Pois essas obras pararam no dia 12 de abril, portanto estamos há 35 dias já com obras paralisadas na BR-386. A gente via uma diminuição da carga dos funcionários da Eurovias, e é importante salientar que a CCR, a concessionária responsável pela BR-386, contrata empresas que prestam serviço. Uma dessas empresas é a Eurovias, que faz esse trabalho, e isso acabou, essa parceria acabou lá no dia 12 de abril. A gente já falava com a Thaís até um pouco antes de acontecer esse rompimento, sabíamos dessa situação, e a Thaís até na ocasião disse que os prazos seriam mantidos e que a situação com a Eurovias iria se definir. Está voltando a acontecer essa parceria depois desse período de mais de um mês. O que a gente quer saber agora é como é que está essa situação, porque a gente vê já alguns trabalhadores às margens da BR-386 se preparando para retomar essas obras, em alguns pontos, não em todos, mas certamente ficou um clima um pouco desgastado, né, entre Eurovias e CCR. Vamos tentar fazer um apanhado, vamos tentar trazer essas novas informações aqui para nossa região. Thaís Borges, diretora de engenharia da CCR Rodovias. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Ricardo. De novo aí um prazer estar aí com você, com os ouvintes da Rádio Independente. Como você traz um assunto importante, uma oportunidade fantástica aí para a gente estar levando aí as atualizações sobre essa grande duplicação. Eu aqui, Ricardo, queria começar a minha fala pegando um gancho aí no que você traz da situação entre a Eurovias e a CCR Via Sul. Não tem clima nenhum, não tem nenhum desgaste, é uma relação profissional, comercial, de um grande investimento que a gente entende que dúvidas e esclarecimentos precisam ser prestados. Eu falei, aqui a gente não está falando de uma obra simples, de um segmento pontual, nós estamos falando de 20 quilômetros de duplicação, nós estamos falando aí de mais de 10 quilômetros de implantação de faixas, passando por dentro de cidades. Então, assim, queria aqui começar te deixando tranquilo os ouvintes. Falei, não tem desgaste nenhum na relação entre a Eurovias e a CCR. A grande notícia aí do dia dessa semana, eu estou aqui no Rio Grande do Sul para isso, eu vim para isso, estou passando a semana aqui para que a gente possa concluir essa retomada da obra ainda esta semana, para que a gente possa, de fato, estar nas pistas aí, no máximo, semana que vem. Então, assim, te deixar tranquilo, a relação entre a Eurovias e a CCR Via Sul segue de forma tranquila para que essa grande construção seja concluída. Então, é uma grande notícia, semana que vem, iniciando então, ou retornando às obras. O maquinário que foi retirado da BR, eles começam a voltar a partir da semana que vem, ou as obras na prática iniciam? Como é que será esse planejamento a partir de agora?
Assim, a gente está nessa semana configurando aí a documentação para a retomada da obra. Que documentação é essa? O termo de acordo do contrato de prestação de serviço da Eurovias com a CCR Via Sul. E o mais importante de todos os documentos, o novo cronograma de conclusão da obra. Então, assim, validando esses dois documentos, que deve acontecer, se não hoje, no máximo, no mais tardar amanhã, a gente sim volta para a pista. Assim, qual é a minha expectativa? Que isso tudo aconteça, esse retorno para a pista efetivo aconteça já na próxima semana. As obras, então, seria para a semana que vem. É possível dizer, Thaís, algum dia, se é na segunda, se é na terça? Eu sei que você estará participando. Assim, eu vou te falar o que eu almejo segunda-feira. Segunda-feira, 8 horas da manhã, Dia eu espero 22. estar com elas na pista. Segunda-feira, dia 22, seria 40 dias, então, depois da paralisação. Eu sei que você tem uma participação amanhã numa reunião aqui importante da região também com os prefeitos, né? A Associação dos Municípios do Vale do Taquari-Anvate tem reunião e uma das pautas que vai ser tratada é a questão da rodovia, da BR-386, e com a sua presença, que é importante até para os prefeitos também ficarem mais por dentro do assunto, né? Ali também vai ser trazida alguma informação nova, como é que será esse encontro, o que você está planejando, o que os prefeitos também têm procurado a CCR para trazer em termos de informações, Thaís? Ricardo, assim, um dos valores da CCR é transparência. Então, assim, né, eu fiz questão de estar aqui no Rio Grande do Sul essa semana e prezando muito pela transparência. Eu entendo perfeitamente a importância, o impacto desse grande investimento dentro das cidades, né? A obra se dá na faixa de domínio da rodovia, mas os tentáculos dela suplantam muito aquela região. Então, assim, é uma questão de respeito, uma questão de transparência com essas cidades, com os prefeitos, com vocês, com os ouvintes, que a gente conte de fato aí o que está acontecendo. Então, assim, você cita aí os dias que ficamos parados, foi sim, porque a gente precisava prestar esclarecimentos dentro do histórico da obra. Essa fase foi suplantada, a gente chega na data de hoje, mas com a decisão de retomada desse investimento com a Eurovias. A Eurovias tem se mostrado muito solícita, interessada, estamos fazendo um cronograma, eu falo assim, um plano de ataque para tentar recuperar esses dias. De fato, esperamos estar na pista, retornando com as ações das obras na segunda-feira e tentar compensar esses dias aí com um plano reforçado de execução. Dentro, né, considerando essa questão de transparência, assim, o meu histórico com engenharia, o que eu conheço de engenharia, fala o quanto vai ser possível recuperar isso. Dá para recuperar? Sim. A dúvida nesse momento que a gente está tentando montar esse plano reforçado é para que esse impacto seja o menor possível, para que, né, não seja uma conta matemática, 35 dias parado, 35 dias a mais. Não é isso que a gente está fazendo. É tentar reduzir esses 35 dias de paralisação o menor tempo possível. A gente fala assim, qual é assim, o que a gente almeja, qual seria a situação ideal? Que a gente continuasse falando ainda dos prazos pactuados antes dessa paralisação. O quanto isso vai ser possível? Eu estou com um time de engenharia comigo aqui, a gente está olhando histograma de obra, plano de execução, metodologia de execução, então, inclusive, assim, questionando o que a gente pode fazer diferente do que estava planejado anteriormente para tentar acomodar esse prazo. Falar assim, que eu trago para vocês que tem uma grande força-tarefa aqui dentro para que a gente retome o quanto antes e para que a gente entregue esses grandes investimentos no menor tempo possível. Nós estamos conversando com a diretora de engenharia da CCR Rodovias, Thaís Borges, sobre a retomada das obras da 386, portanto, retornam segunda-feira, 22 de maio. Agora, Thaís, um novo prazo para o término dessas obras, vocês já trabalham com isso? O que dá para colocar para a nossa comunidade do Vale do Taquari? Essa obra estava, o plano dela era estar com a conclusão dela aí prevista para os próximos dias. De novo, assim, não dá para desconsiderar esse período de paralisação. Eu aqui, assim, não vou ser piegas com vocês. De fato, assim, foram dias importantes que a gente não conseguiu avançar. Agora aqui a gente tem que fazer uma
uma reavaliação do daqui para frente, para que a gente possa acomodar esses dias paralisados da menor maneira possível. É o que eu trouxe para você, assim, como é que se acomoda isso dentro da engenharia, que eu vou falar de engenharia, com mais equipamentos, fazendo diferente. Então, assim, isso tudo está sendo reavaliado aqui dentro. Então, assim, hoje, qual a minha data hoje para entrega da obra? Considerando que esses estudos ainda não estão concluídos, eu falei, eu espero acomodar 30 dias de paralisação num período menor do que esse. Então, assim, não vamos fazer conta de ficamos parados 35 dias, vamos adicionar 35 dias. Não, é menos do que 35 dias. E começando as obras na segunda serão 40 dias, né? Por mais que a gente tenha informações, a gente tem passado pela 386, a gente vê equipes trabalhando hoje pela manhã, inclusive em um dos viadutos aqui da 386, quer dizer, as obras, praticamente já estão retomando, e pelo que os funcionários nos falam em off, né? Porque eles não concedem entrevista, retomando de forma lenta, o que é bom a gente ver essa movimentação já, né, Thaís? Agora, é importante, né? Como é que fica a situação CCR-ANTT? Porque a gente sabe que a CCR precisa cumprir com os prazos em relação à NTT e pode até ter algum tipo de punição em relação às tarifas de pedágio. Claro que isso, quando completar mais um ano, acabou de ter um reajuste, acabou de completar esse um ano. Mas o que vocês projetam daqui a pouco, se não serão os 35 ou 40 dias de paralisação? Se era para ser final de junho, e pelo que a gente tinha de informações, mesmo com as obras continuando, não se chegaria a esse objetivo, até porque as obras estavam no ritmo um pouco mais lento, talvez aí também houve esse problema entre CCR e Eurovias. Mas, retomando, para quando vocês estimam, talvez dá para dizer que agosto, setembro, outubro, esse primeiro trecho entre Marques e Lajeado, que são os 20 quilômetros, que é o primeiro trecho que tem que ser entregue. E se também tem alguma interferência na conclusão do trecho da terceira faixa entre Lajeado e Estrela, que seria para fevereiro de 2024? Não, a gente segue categoricamente com o prazo da implantação das faixas entre Estrela e Lajeado, seguem ainda, essa informação posso trazer para vocês com muita tranquilidade. Nosso prazo para as faixas adicionais segue sendo fevereiro. Isso é muito factível, muito possível. O ponto de atenção neste momento é com o prazo da duplicação, que tinha uma entrega num curto prazo. Então, assim, como é que fica a nossa relação, como é que fica esse processo junto à NTT? A NTT é o grande poder dessa relação, né? Ela é demandante desse contrato de concessão. Então, a gente tem conversado diariamente, a gente tem prestado todas as informações e esclarecimentos, a NTT tem acompanhado esse processo. E, assim, você me pergunta sobre alguma penalização, como isso vai impactar o contrato. É um processo que vai ser avaliado pela NTT. Então, assim, não tenho eu aqui como te informar neste momento quais são as consequências, até porque eu não sei nem, assim, não posso te afirmar quantos dias são. Então, assim, é um processo que a NTT, que vai tramitar dentro da NTT e que a gente espera ter aí uma conclusão celeremente também. Mas uma data limite para a conclusão da duplicação entre Lajeado e Marques é possível, Thaís? Algum mês, pelo menos? Eu estou contando que, assim, se não for julho, ainda estou tratando de agosto ou setembro. Agosto ou Mas, assim, setembro? assim, é uma informação extraoficial, eu Uhum. preciso ter esse plano desenhado. Aquilo que eu te falei, nós estamos avaliando quantidade de equipamentos e soluções que a gente tinha originalmente planejado para tentar acomodar, assim, esse prazo no menor tempo possível. Entrando nessa linha de equipamentos, de equipe, você falou que quer reduzir, né? Não demorar mais 35 ou 40 dias, o mesmo tempo que Não, ficou parado. Isso significa aumento de equipe em relação ao que trabalhava antes? E é possível a gente trazer o número de funcionários que a Eurovias tinha antes nas pistas e quanto vai ser hoje, até de maquinário também, para se ter essa ideia? Ricardo, categoricamente haverá um reforço tanto de equipamentos quanto de mão de obra. A gente precisa fazer o que a gente chama lá de uma grande força-tarefa para acomodar esse prazo. A gente tinha, né, você me pergunta, 600 pessoas trabalhando nesse contrato. Como é que esse número vai para quanto? A gente precisa concluir as avaliações que hoje estão em andamento, para eu poder te informar esse número. Para nós que acompanhávamos aqui e a população de uma forma geral, parecia que a obra ia num ritmo muito acelerado, como
poucas vezes ou nunca se viu aqui no Vale do Taquari. E aí, quando acontece esse rompimento, né, foi uma perda para a região, mas que bom que agora as coisas estão sendo retomadas. A Você vai propósito, ver uma velocidade maior ainda, pois Ricardo, eu te é, garanto. pois é, pelo que você está falando. E agora, a propósito, houve o rompimento porque a Eurovias disse que não foi rescindindo o contrato. A CCR disse que houve rompimento, que agora é um novo contrato. Como é que foi essa negociação? O que de fato aconteceu, Thaís Borges? Ô, Ricardo, assim, a CCR Rodovias, ela tem 446 projetos em andamento hoje, assim, né, no âmbito dos 14 ativos que a gente administra. A ViaSul é um deles, com grandes obras, né? Estamos aqui discutindo uma das grandes obras aí da CCR Rodovias. A CCR, ela não executa a obra, ela faz gestão de obras. Então, assim, o que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, de longe, que era algo que a gente gostaria que tivesse acontecido, a gente não trabalha para que essas coisas aconteçam, mas que num universo de 446 projetos, te falo que não é o único que a gente tem aí grandes reavaliações. Então, assim, historicamente, a gente já vivenciou essas situações. Então, para nós, isso não é novidade. A gente precisa tratar dessas. Assim, você usa a palavra rompimento, eu uso a palavra assim, reavaliação. Não foi um rompimento, foi uma reavaliação de um contrato, prova que é uma reavaliação que estamos voltando, né? Não é um novo contrato, não estamos pactuando, estamos reativando um contrato que estava paralisado. Eu falo assim, numa obra complexa, né, com soluções complexas. Eu falei, pode acontecer? Pode. Não está acontecendo aqui pela primeira vez. A gente precisa ter muita responsabilidade, porque, assim, é um contrato de prestação de serviço público. Nós devemos explicações, prestação de contas para uma grande agência. Trago aqui 600 funcionários envolvidos. Então, assim, por que a paralisação aconteceu? Porque a gente precisava esclarecer alguns fatos dentro do histórico da obra e estamos retomando ela. Falo, 40 dias é um tempo precioso, né, para uma obra com cronograma aí em reta final. Mas que a gente vai acomodar isso tudo, eu tenho certeza que assim na nossa próxima conversa você vai estar me falando aí dessa velocidade impressionante que a gente vai ter dado nessa retomada. Thaís, você falou que foi 40 dias, uma parada, né, para algumas reavaliações. Normalmente, nessas obras que vocês têm uma longa experiência, é normal ter essas paradas em meio aos trabalhos? E aqui, na 386, se corre o risco de uma nova parada num futuro? Não, não é normal. Assim, isso a gente não vê com frequência, né? Historicamente acontece. Tem casos para você, recentemente no Mato Grosso do Sul, a gente teve uma paralisação, a gente teve um outro caso no Rodoanel de São Paulo, também de uma obra retomada, isso faz também questão de um ano atrás. Eu falei, eu não tenho expectativa de que isso venha acontecer de novo. Os esclarecimentos foram já mapeados, a gente já tem plano de ação para tratar dessas avaliações, dessas reavaliações. Eu falei assim, a minha grande expectativa agora é que a gente consiga concluir essa obra no menor tempo possível. Eu não tenho, minha expectativa de uma nova paralisação dessa é zero. Assim, daqui para frente, daqui para a data de entrega da obra. Thaís Borges, diretora de engenharia da CCR Rodovias. Nós estamos falando do trecho de 20 quilômetros, 20,3 quilômetros para ser mais preciso, entre Lajeado e Marques de Souza, duplicação, e também os pouco mais de 5 quilômetros entre Lajeado e Estrelas. Vocês falam em 10 quilômetros porque consideram ida e volta, mas enfim, é 5 quilômetros entre os dois municípios. Nós temos também outros trechos que estão previstos no contrato, e o próximo deles seria Fontoura Xavier a Soledade. O que está previsto, quando é que é o início dessa obra, se vocês já têm uma empresa contratada, se será a Eurovia, se será outra, porque a gente sabe que cada trecho vocês fazem contrato com uma outra empresa. E se isso também será antecipado, de repente, para compensar alguma obra que ficou parada em outra região? Sim, eu acabei de sair de uma sala aqui dentro da CCR Rodovias, onde encontrei os prefeitos de Soledade e Fontoura. Falei, a grande novidade aí dessa semana, fora a retomada
do segmento entre Lajeado e Marques é a gente entrando na pista aí nesse grande segmento também entre Soledade e Fontoura. Então, assim, um grande anúncio para o Rio Grande do Sul. CCR entra, né, no mês de agosto já executando essa grande ampliação da rodovia. Já estamos avaliando propostas comerciais, já recebemos propostas comerciais. Assim, Ricardo, o que me impressionou até na tomada dessas propostas, falei assim, muitas empresas interessadas aqui no Rio Grande do Sul, assim, até um volume até maior do que eu tenho visto aí no restante do Brasil. Então, assim, tem muita gente querendo vir para cá fazer esse grande investimento. A gente está numa semana aí de avaliação dessas propostas. O que eu trago para vocês é que se tudo der certo dentro dos nossos planos, dentro daquilo que a gente desenhou, em agosto a gente está na pista aí também nesse novo segmento. E aquela história, a gente não para mais, porque, né, hoje eu estou falando de Fontoura Soledade, a gente segue aí na sequência, né, Tiúgo, Soledade, e depois Fontoura Marques de Souza. Então, assim, é uma grande duplicação que começa nesse segmento entre Marques e Lajeado, mas, de fato, assim, o segmento todo é Lajeado, Tiúgo, um na sequência do outro. Tem prazo para definição dessa empresa, dessa nova empresa? A gente vai fazer, assim, nossos cronogramas estão ajustados para estar na pista em agosto. Sim, mas então, eu digo para assim, definição da daqui até empresa. agosto eu estou com um contrato assinado já com uma empresa para poder executar essa obra. E aqui houve negociação com outras empresas também, pelo que a gente tem de informação, né, Thaís? Para quando teve o impasse com a Eurovias. E aí não chegou a um denominador comum e por isso se retomou com a empresa que era a parceira até então. Ricardo, assim, a CCR ela tem um grande programa de governança e compliance, e falam assim, dentro desses programas de governança e compliance, um fluxo que é blindado pela companhia é o fluxo de contratação de empresas. Então, assim, eu sou diretora de engenharia, tem um time que trata dessa contratação, onde eu sequer sei nesse momento aí quais são os nomes dessas empresas. Então, assim, por uma questão de compliance e governança, é um assunto aqui que eu não posso seguir com você, até porque não tenho as informações, e que ele é tratado num âmbito específico dentro da companhia. Thaís, chegou até informação para nossa reportagem que, num determinado momento, poderia ter acontecido algum desvio de verba de algum diretor. Confere essa informação? Não confere essa informação. Falei, o que houve foi uma prestação de contas de obras. Eu, assim, entendo, né, a preocupação do pessoal, entendo que a ansiedade, por vezes, cria cenários que não existem. A gente não está falando de nenhum ato ilícito, né, nessa gestão dessa obra. Nós estamos falando de esclarecimentos do âmbito da engenharia rodoviária. Então, assim, não há nada que se preocupar sobre algo ilegal. O que há é metodologias de engenharia que estão sendo reavaliadas. Não é verdade, essa história não é verdade. Thaís Borges, diretora de engenharia da CCR Rodovias. Eu só queria retomar a Soledade Fontoura. Começa em agosto. Qual é a previsão? Qual é o trecho também? A quantidade de quilômetros aí que serão duplicados? Serão 25 quilômetros de duplicação. Nosso prazo, né, contratual, você até cita a NTT, nosso prazo previsto para estar entregando essa obra aí é início de 2025. E não tem previsão de antecipar. Agosto já era o prazo previsto. Não tem nenhuma ligação, o atraso nas outras obras em relação a essa. São contratos independentes, segmentos independentes. Perfeito. Thaís, mais alguma coisa que a CCR gostaria de falar, né, a respeito de tudo isso que a gente está vendo, daquilo que vai acontecer ainda? Ricardo, assim, de novo agradecer aí a oportunidade, né, que vocês estão dando para a CCR Via Sul para esclarecer o que aconteceu. De fato, assim, era algo que a gente não gostaria de estar discutindo, e eu entendo perfeitamente a preocupação da comunidade, da imprensa, dos prefeitos sobre, né, esses 40 dias parados. Eu falei, a gente aqui dentro, assim, tem muito a prerrogativa de vamos olhar para frente, como é que a gente recupera isso. E, de novo, assim, cito aí para vocês, eu tenho certeza que na nossa próxima conversa, Ricardo, você vai estar me falando que você está impressionado com a velocidade que a gente vai imprimir para esse segmento. O nosso objetivo agora, e de novo, junto comigo, está aqui no Rio Grande do Sul agora, um grande time de engenharia. A gente está reavaliando quantidade, a gente está reavaliando solução.
São decisões que demandam de muita responsabilidade. É uma obra que a gente vai entregar agora, que vai performar aí por século no estado do Rio Grande do Sul. Ela impacta comunidades, então tem um grande plano operacional envolvido com ela. Eu queria deixar assim todo mundo muito tranquilo. Estamos voltando para a pista, vamos acomodar esse período no menor tempo possível e vamos continuar aí, não é? O nosso grande objetivo desde sempre foi entregar uma rodovia ampliada, com mais condição de segurança, com mais condição de fluidez. Esse é o nosso foco. Tivemos problemas? Sim. Ele está resolvido, a gente está voltando para a pista. Thaís, muito obrigado, bom falar contigo de novo. Eu sei que passaram por momentos complicados, a gente ficou tentando, né? O nosso trabalho é esse, né? O contato com a CCR, com a Eurovias, não foi possível durante esse período, mas que bom que agora as coisas estejam sendo retomadas. Um grande abraço aí ao Ângelo, que faz um belo trabalho também na assessoria de imprensa da CCR. Thaís, que está em Porto Alegre, é isso, né, Thaís? E amanhã estará aqui na nossa região, né? Ricardo, eu brinco que eu só saio daqui com essa obra na pista de novo. Então fica até segunda, pelo menos. Eu vou embora antes, eu vou voltar com ela, vou deixar tudo prontinho, na segunda-feira vocês vão ver a turma na pista lá. Valeu, um grande abraço, sucesso aí com a retomada das obras. Muito obrigada, Ricardo, sigo aqui à disposição de vocês. Valeu, a Thaís que realmente ela não fugiu de nenhuma questão, né, Ricardo? E deixou muito claro todas as respostas. Então, recapitulando para nossa audiência, dia 22, segunda-feira, 8 horas da manhã, retornam as obras da BR-386. O prazo, uma previsão de término agosto ou setembro de 2023, a duplicação e a terceira faixa Estrela Lajeado segue fevereiro de 2024. Tem muitas informações que ela passou pra gente, vai estar lá no conteúdo também, independente.com.br, foi uma entrevista muito esclarecedora aqui. O YouTube da Rádio Independente também deixa lá o recorte somente da entrevista para você tirar todas as dúvidas. Estaremos acompanhando essa reunião da Anvat amanhã também, onde a Thaís vai falar com os prefeitos. Daqui a pouco os prefeitos têm outras dúvidas ou outras situações serão colocadas pela própria CCR, mas foi de grande valia essa entrevista aí, mais uma vez agradecendo a assessoria de imprensa da CCR, porque a gente ficou algum tempo ali, né, insistindo para conseguir essa entrevista e conseguimos. E que bom, essa informação em primeira mão agora que a Rádio Independente traz na entrevista da Thaís. Segunda-feira, 8 da manhã, a retomada completa das obras, embora a gente já veja algum movimento hoje nas pistas e daqui a pouco a Gabriela vai estar da 386 falando como é que está essa movimentação. Uma entrevista extremamente positiva e que levou nossa audiência lá no alto. Muita gente nos acompanhando, que é uma satisfação para todos nós aqui da Rádio Independente. 10h49, 18 graus, 1 décimo é a temperatura, intervalo, daqui a pouco voltamos.